Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Vasconcelos, se você não me conhece, acabou de conhecer. E hoje estamos de volta para fazer um vídeo que há muito tempo está no meu coração, essa vontade de gravar esse vídeo, que é fazendo uma lista de livros, indicando os melhores livros de acordo com as faixas etárias para os papais e as mamães, os avós, todo mundo aí, todos os adultos que quiserem incentivar a leitura das crianças e dos jovens, mas que talvez estejam tendo um pouco de dificuldade de indicar as melhores obras. Eu sei que muitos pais podem não estar tão atualizados de quais são os melhores livros para as gerações de hoje. Alguns tentam até indicar alguns livros que eles leram na infância, o que pode não dar muito certo. Eu já vou até dando esse aviso aí para vocês, essa dica, porque as gerações mais novas, gente, elas têm mais dificuldade de concentração por conta da tecnologia, de outras coisas que foram surgindo, então os interesses podem não ser os mesmos. E as narrativas de antes, ainda que fossem para crianças, costumam ser sempre um pouquinho mais densas do que os livros que a gente tem hoje. Então é muito importante saber quais são os lançamentos novos, quais são os livros que as novas gerações estão lendo, estão se interessando, para poder indicar a melhor obra e a obra que vai ser uma indicação mais efetiva para que a criança e o pré-adolescente consiga gostar de ler. Eu fiz essa lista que vai estar aqui na descrição com todos os links para você adquirir esses livros. Inclusive, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e apertando no sininho para não perder mais nenhuma notificação e nenhuma atualização aqui nesse canal. E utilize esses links daqui da descrição, gente, porque vocês vão me ajudar muito, já que eu vou ganhar uma comissão da compra que você fizer com esses links. Então, isso não vai custar nada para você. Então, por favor, utilize os links daqui da descrição. Eu fiz tudo com muito carinho para vocês e vamos começar pela lista. Vamos lá! Eu fiz essa lista de acordo com a faixa etária, porque cada faixa etária vai ter uma dificuldade, uma necessidade diferente. E óbvio que, dependendo da idade da criança, ela pode ter mais dificuldade com alguns assuntos e mais facilidade com outros. Uma coisa que eu recomendo é você sempre observar os gostos da criança, ainda que ela seja muito pequena. Eu vou começar com a faixa etária de 1 a 3 anos, indicando alguns livros e alguns títulos aqui. É importante que você observe as coisas que ela já se interessa, porque a gente sempre tem uma bússola interna que vai mostrar o que a gente gosta mais, ainda que a gente ainda seja muito jovem para entender por quê. Então, se é uma criança que gosta de cowboys, por exemplo, gosta de brincar de cowboy, procura um livro de cowboy para ele, procura um livro de dinossauro, se ele se interessa por dinossauro. E se ele não gostar muito de algum livro que você apresentar para ele, não insista muito, porque tudo que você tenta obrigar as crianças a fazerem, elas encaram como obrigação, e as crianças detestam obrigação. E o intuito é justamente que elas gostem de ler, e que elas adotem essa prática para a vida delas. Então, eu peguei essa lista, eu incluí nessa lista alguns livros e alguns títulos que eu gostei na infância e também que alguns amigos meus gostaram também. Então, eu peguei amigos ali da faixa de 18, 16, até um pouco mais velhos do que eu, para poder dizer quais foram os livros que eles mais gostaram. Um desses livros, por exemplo, é Menina Bonita do Laço de Fita, que é da Ana Maria Machado. As meninas, principalmente, podem gostar bastante desse livro. É bem interessante, tem uma personagem negra, tem um coelhinho fofo e tem muitas figuras. Então, esses livros que eu vou indicar aqui são livros que têm muitas figuras e poucos textos, e textos maiores, porque a criança com 1 a 3 anos de idade, ela ainda está, na verdade, se desenvolvendo na linguagem, então ela não vai saber ler muitas vezes, ou se ela souber ler, ela vai saber poucas palavras, poucas letras. Então, ela sempre vai preferir coisas com muitas figuras, com letras maiores, que ela tenha mais facilidade de ler e acompanhar, e poucos textos para ela não se assustar, né, gente? Com o tamanho, com a quantidade de texto, ela vai querer uma coisa mais divertida, que pareça uma brincadeira. Então, esse livro é muito legal. Eu também coloquei o livro de fábulas aqui, com algumas fábulas do tipo Os Três Porquinhos, A Cigarra e a Formiga. Eu acho que ainda são fábulas muito interessantes, que passaram de geração em geração e que eu acho que todas as crianças gostam, e que também trazem algum moral da história, né, gente, para poder ensinar, ter um cunho ali educativo para as crianças. Outro título que também me indicaram foi o livro Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Me disseram que esse livro é bem legal, bem interessante de ler. Todos esses livros vão estar aqui embaixo. Eu também coloquei um livro chamado Contos de Fadas para Garotas Corajosas aqui embaixo. Foi um livro que, na verdade, eu não li, mas
tem uma proposta muito legal. E eu acredito que seja muito interessante você mostrar os contos de fadas de uma forma um pouco mais diferenciada, porque não é muito legal você começar desde criancinha as meninas ali a esperarem o seu príncipe encantado pro resto da vida, né, gente? A gente precisa aprender a ser um pouco mais independente também. Então eu acho que é bem interessante vocês verem a proposta desse livro e tentarem ler esses livros para elas, tá? E ainda que depois você conte as histórias mais tradicionais, mas começa com uma história ali que vai incentivar ela a ser mais corajosa, mais independente, porque as novas gerações são tudo sobre isso, então é importante você se inteirar nisso também. Então vamos lá. Saindo da faixa etária de 1 a 3 anos, a gente vai para a faixa etária de 4 a 6 anos. Nessa época, eles já estão sabendo um pouco mais ler e também vão ter um pouquinho mais de poder de concentração. Então é interessante você trazer livros que tenham figuras e que tenham textos um pouco maiores. No caso, ele vai começar a ler um pouco mais, você vai aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, sempre prestando atenção nas necessidades do seu filho, porque algumas crianças são mais difíceis de se concentrar, outras são bem mais fáceis de se concentrar. Então, pode ser que algumas crianças muito cedo já comecem a ler livros muito mais difíceis e aí você quase que não vai ter trabalho, né? Mas a gente está falando aqui de várias crianças, vários casos diferentes, então é importante você observar isso. Então, eu trouxe aqui alguns livros que têm essa característica que eu li, alguns amigos leram. E esses livros são A História de Dois Amores, de Carlos Drummond de Andrade. Gente, essa história foi um dos poucos livros que a escola indicou para mim que eu realmente gostei. Então você já vai, na verdade, eu não sei se ainda estão indicando esse livro no colégio, a gente já vai estar adiantando essa compra, porque pode ser que as escolas ainda estejam recomendando essa leitura. É um livro sobre uma pulga e um elefante, a amizade entre eles, e acontecem várias coisas e tem muitas gravuras também. Mas é uma história um pouco mais longa e bem divertida, então é interessante você ler também junto com a criança, tá bom? Porque aí vai se tornar um momento mais legal e vai ser algo divertido para ele. Outra coisa que você pode começar a inserir já para as crianças de 5 a 6 anos que têm mais facilidade é Turma da Mônica. Gente, tem coisa melhor do que revistinhas da Turma da Mônica? Não tem, para poder incentivar uma criança a gostar de ler. Porque são muitas gravuras, histórias em quadrinhos em geral são assim. Então são muitas gravuras, mas também tem muito texto. Só um adendo que eu faço aqui é a questão do tamanho das letras. Então, existem alguns almanaques maiores da Turma da Mônica, inclusive o que eu coloquei, o que eu linkei aqui embaixo é um almanaque grande, maior, com letras maiores. Então, é importante você começar com, se você conseguir encontrar, você começar com algumas revistas da Turma da Mônica que sejam um pouco maiores, mais fáceis de ler, e depois você deixe que ele escolha, que ele vá desenvolvendo, escolhendo as revistinhas que ele gosta mais, porque com certeza a Turma da Mônica faz parte da nossa cultura e é muito legal, toda geração vai gostar dessas revistinhas e dessas historinhas. É interessante também que você faça um resumo antes de apresentar esses livros para ele, esses livros não, essas histórias para eles, contando como é que são os personagens, para eles entenderem qual é o contexto da história, né? Porque eu acho que hoje em dia as revistinhas não explicam mais qual é o contexto da história, né? Por que a Mônica sempre briga com o Cebolinha e o Cascão? Por que o Cascão não gosta de tomar banho? Por que a Magali come tanto? Por que o Cebolinha sempre fica querendo atazanar a Mônica? Então é legal você dar esse contexto, porque ele já vai começar a história entendendo um pouco mais e se apegando um pouco mais aos personagens. Então é isso. 4 a 6 anos. Essas são as indicações que eu dou e os links estão aqui na descrição. 7 a 10 anos. Essa faixa etária é muito legal porque começa a rolar um pouco mais de leitura, né? As gravuras vão diminuindo, a quantidade de gravuras por página, por quantidade de página vai diminuindo, mas ainda estão presentes. E os textos começam a aumentar um pouco mais, os livros começam a engrossar um pouco mais. Então, alguns desses livros que eu vou indicar foram meus preferidos, que eu amei durante a infância, que eu li durante essa época da minha vida. Começando pela saga Jude Moody. Gente, essa saga é incrível, principalmente... Olha, eu acredito que sirva tanto para menino quanto para menina. Lembrando que essa indicação de menino e menina é só para você ver qual é a personalidade que mais se indica com seu filho. Não é dizendo que existe coisa de menino, existe coisa de menino. Não, é só fazendo uma indicação de acordo com os gostos do seu filho. Então,
A Judy Moody é uma personagem super independente, ela é uma garota bastante diferentona, muito brincalhona, ela não é a típica garota menininha e frufruzinha, ela é muito aventureira, ela gosta de se melar na lama, sabe, de fazer e acontecer mesmo, de subir em árvore, ela é muito, assim, aventureira, muito esperta, e eu amava os livros da Judy Moody, é uma série de livros, eu coloquei o primeiro livro aqui na descrição, mas você pode começar com o primeiro livro e continuar depois comprando os outros volumes, eu acho que são vários volumes que você pode comprar, então eu super recomendo Judy Moody para vocês. E também vou falar agora de outra série de livros, que é a série de livros Go Girl, principalmente para meninas que são mais, tem aquele arquétipo mais feminina, né? Meninas que gostam do universo feminino, de amizades, maquiagem, coisa do tipo, é bem legal, mas não é nada muito exagerado para meninas, assim, não é nada exagerado com relação ao universo feminino. Tem muita aventura, muita coisa engraçada também. Essa série Go Girl, ela tem vários volumes e cada volume conta uma história diferente de uma personagem diferente, mas todas com o mesmo estilo. Tem algumas gravuras também, as letras, a fonte é bem maior, mais fácil de ler, a página é muito gostosa de pegar, eu lembro disso. E é ótimo, você pode escolher qualquer um dos volumes, mas eu coloquei um aqui embaixo para vocês. E para vocês darem para os seus filhos, para suas filhas e seus filhos também, se eles gostarem, tá? Eles são livros bem fininhos e tem vários para vocês escolherem. Eu super recomendo. Outro título que eu vou colocar aqui, que na verdade eu não li, mas eu já li às vezes um pouquinho na livraria e dei algumas risadas, é Querido Diário Otário. Eu sei que esse livro eu não li, mas eu sei que muitas meninas nessa idade leem e gostam, meninas de uma geração mais nova, né? Porque quando eu tinha essa idade, esse livro eu acredito que ainda não estava lançado, ou não tinha tanta visibilidade quanto tem hoje. É uma série de livros, gente. Sempre tentem comprar o primeiro volume para o filho de vocês, para poder eles conseguirem acompanhar a história. Porque imagina, se for uma criança que já tem dificuldade de se concentrar e de gostar de ler, você comprar um livro que é tipo o quinto livro da série, ele não vai conseguir entender direito como é que tá a história. E isso também vai ser um impedimento para ele gostar de ler. Então sempre tente, quando for uma série de livros, começar pelo primeiro livro, tá, gente? Se tiver essa ordem cronológica. Então, esse livro, Querido Diário Otário, costuma ser muito bem falado, as pessoas gostam muito, tem algumas gravuras, no mesmo estilo que eu falei, muito fácil de ler, então é bem legal para as meninas e para os meninos que se interessarem. E agora, uma indicação que é principalmente para os meninos, mas que as meninas adoram também, é o Diário de um Banana. O Diário de um Banana é um livro bastante cômico, bem engraçado. O personagem é um menino e acontecem várias coisas na escola, ele é bem azarado, acontecem várias coisas com ele. É bem interessante, tem os filmes também que são bem legais. Eu não sei se são muito similares aos livros, porque eu nunca li, mas me indicaram e disseram que são muito bons. Então, comece também do primeiro livro, vai estar aqui embaixo o link na descrição. E é isso, gente. Essas são as minhas indicações para a faixa etária de 7 a 10 anos. E saindo da faixa etária de 7 a 10 anos, nós entramos agora na faixa etária de 11 a 12 anos. 11 a 12 anos é uma época em que as gravuras já vão indo embora, mas os textos ainda são pequenos e leves. Ou seja, vão ser livros que, apesar de serem um pouco mais grossos, talvez, a fonte vai ser maior, então quando você vai ver, vai comparar. Na verdade, é um texto um pouco pequeno, médio, não chega a ser grande. E as histórias são leves, são aventuras, são coisas, sabe, mais de criança mesmo, né, do universo infantil. Então, uma indicação que eu tenho, principalmente para as meninas, mas também serve para os meninos, tudo aqui que eu indicar vai servir para qualquer um dos gêneros, tá? Vai depender do gosto da criança que você vai estar indicando, é o Diário da Princesa. O Diário da Princesa é muito cômico e muito legal. Gente, ela começa, se não me engano, nessa faixa de idade, mas se ela não começa nessa faixa de idade, as coisas que ela aborda no livro são bem
tranquilas de se ler para essa faixa de idade, porque eu li todos os livros da série. Se não me engano, são 10 ou são 12 livros. Então tem muito conteúdo aí para ler. Você pode tanto comprar o box inteiro, se você já estiver confiante ali de que a sua criança vai gostar, como você pode começar com o primeiro e ver o que ela acha e ir comprando os próximos, tá? Vai estar aqui na descrição. É muito engraçado, muito divertido. E tem muito conteúdo para você dar de presente para criança, então aproveita, é muito bom. É muito boa essa saga de livro. O próximo livro é um querido, gente. É um livro assim que dificilmente alguém não vai gostar desse livro, porque é uma saga que simplesmente ganhou corações. Fala sobre a mitologia grega, mas fala de uma forma, aborda a mitologia grega de uma forma que é extremamente pop, né? Extremamente atrativa para as crianças, os adolescentes e até os adultos. É simplesmente fantástica. Você vai aprender e vai se divertir tanto lendo essa saga. Você vai passar por diversas emoções, você vai passar por medo, angústia, emoção, tudo que você imaginar, que é Ladrão de Raios. Percy Jackson e os Olimpianos, o nome da saga, mas o primeiro volume se chama O Ladrão de Raios. Eu amei esse livro. Tem vários volumes para você comprar. Se não me engano, são 4 volumes. Se eu estiver errada, pelo amor de Deus, não me matem. Mas, se não me engano, são 4 ou 5 volumes. E você pode dar, principalmente para os meninos que são aventureiros, que gostam, mas as meninas amam também, tanto é que eu li e me apaixonei. É muito interessante. E você pode ter certeza que esse livro é o tipo de livro que pode ser que uma menina que não esteja muito acostumada a ler livros com personagens masculinos até estranhe a capa, porque isso aconteceu comigo quando eu não conhecia esse livro, que eu ganhei de presente. Eu olhei assim e pensei, mas aí depois sem eu nem perceber, sem eu nem me dar conta, eu comecei a ler meio que sem querer nada e simplesmente não larguei mais. É simplesmente fantástico. Pode comprar sem dó nenhum para os seus filhos, porque eles vão amar. Outro livro que eu coloquei aqui, que eu li na verdade já adulta, mas que com certeza é infanto-juvenil, muito tranquilo e muito divertido, super gostosinho de ler, é Floresta Sombria do Matt Haig. Esse livro é uma aventura, né, de um menino, e tem a floresta, e tem o mistério, e cachorro, e a irmãzinha dele. Nossa, muito legal, tem fantasia envolvida também. E eu li super rápido esse livro, adorei, e é um livro que eu recomendo para as crianças e os pré-adolescentes, sem dúvida alguma. E é super baratinho, eu comprei por R$10 numa feirinha, então com certeza vai estar super barato aqui embaixo. Se você quiser alguma coisa de baixo custo, pode escolher esse livro que vai ser supimpa. Passando agora para 13 a 14 anos. Essa fase é a fase em que a leitura de verdade começa, digamos assim. Não a leitura de verdade, mas a leitura mais densa, né? Vai ser livros mais grossos, são livros médios a livros grandes e também vão ser abordados temas um pouco mais diferentes, temas mais relacionados um pouco ao universo adulto, mas claro que adaptados para o entendimento de uma criança e pré-adolescente. Então, eu começo indicando, obviamente, Harry Potter. Muitas pessoas vão me criticar dizendo, nossa, mas esse é para 11 ou 12 anos. Mas, gente, sinceramente, eu só comecei a ler Harry Potter um pouco mais tarde. Porque quando eu tinha essa idade e eu comecei a ler, eu achei o começo um pouco devagar e não me prendeu tanto logo de início. Foi um livro que eu só segurei um pouco mais e consegui ler mais quando eu tinha mais ou menos essa idade de 13 a 14 anos. Então, por isso que eu estou colocando aqui, porque como aconteceu comigo, pode acontecer com outras crianças também. Mas se você achar que a sua criança é uma criança que é mais tolerante com relação a livros um pouco mais densos, você pode colocar Harry Potter com certeza, tá bom? Coloco Harry Potter aqui, coloco O Lar das Crianças Peculiares. Na verdade, o nome do primeiro livro é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu também li esse livro. Muito interessante, ele é um pouquinho mais sombrio, sabe? Mas ele, muita aventura, muito suspense, bem interessante. E o personagem também não é tão velho, se não me engano ele deve ter 16, 15 anos. É bem tranquilo de ler. Então é bem interessante, tem vários volumes também, vai estar aqui na descrição. E por último, eu coloco aqui Fazendo o Meu Filme, que é uma série de livros da Paula Pimenta, né? Essa série de livros é mais voltada ao universo adolescente, feminino,
né? Mas lembrando que pode ser indicada para qualquer tipo de criança, qualquer tipo de pré-adolescente. Então comece pelo primeiro volume e depois vai passando. Essa série de livros não tem tanta fantasia. Ele é voltado para o universo contemporâneo, real, né? Então, dependendo do gosto do jovem que você vai estar comprando esse livro, você vê aí o que interessa mais ele, tá bom? Então, nisso eu acho que nós acabamos a lista de livros e de indicações aqui deste vídeo, mas eu vou ficar um pouquinho mais para dar algumas dicas para que você consiga aprender sozinho a escolher os livros do seu filho. O que eu vejo às vezes acontecendo com as crianças e com os adolescentes? Primeiro que, às vezes, os pais não se atentam muito para o gosto da criança, então eles tentam meio que empurrar um livro que ele não gosta ou não se interessa, principalmente quando é uma criança mais nova ou uma criança que já tem mais dificuldade de ler, que não é muito interessada em línguas, na linguagem, que tem mais facilidade com números, etc. Então é interessante que você, independente do livro que você for indicar, você preste atenção em quais são os interesses da criança e do adolescente. Tenta indicar uma coisa que você acha que ele vai se interessar, pelas coisas que ele assiste, pelas brincadeiras que ele costuma fazer, porque isso vai garantir que você tenha mais efetividade em indicar leituras para ele. Outra coisa também é entender como as crianças funcionam. Não adianta você pegar um livro muito denso e dar para uma criança que é muito jovem, ou você querer tornar aquilo uma obrigação, porque ele vai encarar isso como uma obrigação e não como uma diversão. E o que você está querendo é justamente incentivar esse hábito na criança e no adolescente. Então, as crianças não gostam de responsabilidades, elas gostam de se divertir, elas querem o máximo fazer o que é mais gostoso, o que é mais legal, o que é mais divertido. Elas não vão querer nada que seja mais enfadonho, principalmente agora com os celulares, os tablets e tudo mais que a gente já sabe que está acontecendo. Tenta se abrir mais ao universo mais jovem, porque as coisas que você lia na sua época podem não ser tão atrativas para as gerações de hoje, isso é algo que eu já falei no início do vídeo. E para as crianças que gostam muito de tablets, uma amiga minha me indicou esse projeto do Itaú, que eu não conhecia. Obrigada, Rafaela, por ter me indicado isso. É um projeto, vou colocar o link aqui embaixo, que coloca vários livros infantis, chamado Leia para uma Criança, e você pode fazer o download desses livros online. Então é muito interessante para as crianças que gostam de tablet, porque você pode ler com ela no próprio tablet. Então ela vai ficar achando que é um jogo, que é alguma coisa relacionada ao celular, mas na verdade ela está aprendendo, desenvolvendo a linguagem, melhorando o vocabulário, tá? É bem importante que você se envolva nesse processo, não deixe a escola ficar a cargo disso, porque a escola pode arruinar esse processo, tá, gente? A escola, infelizmente, sempre vai se preocupar mais com os livros que são culturalmente mais falados ou mais relevantes. Ela vai querer sempre indicar os livros que vão preparar a criança para o vestibular mais cedo ou mais tarde, ainda que elas sejam muito novas. Então, elas vão indicar títulos que são muito falados, mas que não necessariamente vão ser os mais atrativos para as gerações de hoje, tá bom? Então, por exemplo, O Pequeno Príncipe é um livro que é dito como infantil, mas que eu não consegui ler nessa idade. Isso foi uma coisa que talvez só eu tenha passado, mas com certeza mais pessoas também já passaram, mas não é o que a maioria das pessoas conta. Porque eu não consegui entender, são muitas metáforas, sabe? Muitas mudanças de tempo e espaço, uma hora ele está no presente, outra está no futuro, e naquela época eu não conseguia acompanhar. Então é importante você ter essa sensibilidade também de que os livros que vão ser passados na escola não vão ser os livros mais interessantes. Então isso também serve para você ficar um pouquinho mais junto na hora de ver se ele está lendo, porque muitos livros que eles indicaram, por exemplo, eu nem toquei porque eram muito chatos, tá bom? E também mostrar que existem outros livros, que literatura não é só esses livros que eles vão passar na escola, não é só Machado de Assis, não é só José de Alencar, são outros livros também, que a literatura pode ser algo interessante, pode ser algo mais legal, porque quando ela se tornar um adulto, principalmente, é importante que ela tenha um bom relacionamento com a leitura. Não necessariamente ela precisa ser um grande leitor, nem todo mundo gosta de ficar lendo, mas que tenha um bom relacionamento suficiente para que, se ela precisar ler um livro, isso não seja algo muito difícil para ela, porque isso pode causar dificuldades na hora de escrever, de se comunicar, de se expressar, erros de ortografia, erros de gramática. Então é bem interessante que você se envolva nesse processo,
porque hoje em dia existem muito mais coisas que atrapalham esse processo da criança se interessar pelo livro, então se torna mais interessante ainda que você esteja envolvido, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar dizendo o que você achou e de se inscrever no canal e apertar no sininho, pois nós teremos muitas outras novidades. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros papais, outros adultos que estejam querendo presentear suas crianças aí e não tenham muita ideia de qual livro dar, porque eu tenho certeza que eles vão gostar das dicas que eu deixei por aqui, tá bom? E um beijo no coração e até a próxima. Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.